Fui promovida sem ter me candidatado a nada. Meu chefe parou de falar comigo no mesmo dia. Desde então, a sensação é de que algo muito errado aconteceu nos bastidores. Eu sou estagiária. Ou, era, pelo menos, quando tudo começou. Quando falo isso não é para criar drama. É só o contexto mesmo. Eu estava naquela fase meio suspensa da vida, nem estudante de verdade mais, mas longe de me sentir profissional. Acordava cedo, pegava transporte lotado, chegava num prédio de escritórios que parecia igual a todos os outros, com aquelas salas brancas demais e gente falando baixo demais no café. Meu contrato era simples. Área administrativa, apoio em projetos, apresentações internas, planilhas que ninguém queria fazer. Nada glamouroso, mas também nada terrível. Eu até gostava. Me dava uma sensação estranha de pertencimento, como se eu estivesse finalmente entrando no mundo adulto, mesmo sem entender direito as regras. Meu chefe direto, bom, aí já começa a parte esquisita. Ele não gritava. Nunca levantou a voz. Não fazia piada ofensiva, não xingava, não batia na mesa. Era pior do que isso, de um jeito mais difícil de explicar. Ele simplesmente me apagava. Tudo que eu fazia parecia passar por ele e sumir. Se eu entregava algo, ele refazia do zero. Se eu sugeria alguma coisa em reunião, ele ignorava completamente. Mas, às vezes, dias depois, apresentava a mesma ideia como se fosse dele. Nunca me citava. Nunca me corrigia de forma direta. Só aquele silêncio meio calculado. No começo, eu achei que era coisa da minha cabeça. Estágio é assim mesmo, né? Você observa, aprende, fica quieto. Só que o padrão foi ficando claro demais para ignorar. Teve uma vez em que eu fiquei até tarde organizando uma apresentação que ele tinha pedido com urgência. Ajustei gráfico, texto, estrutura. No dia seguinte, ele entrou na sala de reunião com o arquivo aberto, apresentou tudo, e quando alguém perguntou quem tinha feito, ele respondeu algo como foi o material que a gente montou aqui. A gente. Eu estava sentada na mesma mesa. Ninguém olhou para mim. Eu também não falei nada. Fiquei com aquela sensação ruim no estômago, que não chega a ser raiva, mas também não é só frustração. É mais como se você estivesse sendo lentamente apagada, sem poder apontar o dedo para nada específico. Minha rotina continuou. Café ruim, planilhas, reuniões onde eu anotava mais do que falava. Conversas de corredor que sempre morriam quando eu chegava perto. Nada abertamente hostil. Só frio. O detalhe estranho é que, apesar disso tudo, comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. Às vezes, alguém de outro setor me cumprimentava pelo nome, mesmo sem eu lembrar de já ter falado com a pessoa. Um oi, tudo bem, acompanhado de um olhar curioso demais, como se eu fosse relevante. Em uma dessas, uma analista comentou algo como gostei muito daquela abordagem que você usou. Eu achei que ela estava confundindo comigo outra pessoa. Perguntei a abordagem de quê? Ela só riu, meio sem graça, e disse depois a gente conversa. Nunca conversamos. Outra vez, recebi um convite para uma reunião que não fazia sentido nenhum para minha função. Quando perguntei para o meu chefe se eu deveria ir, ele fechou a cara de um jeito que eu não tinha visto antes. Não bravo. Incomodado. Disse só, não precisa. Deve ser erro. Eu confiei. Não fui. Mais tarde, ouvi comentários soltos sobre como aquela reunião tinha sido interessante. Meu nome apareceu no meio da conversa, rápido, como se fosse óbvio. Quando me viram ouvindo, mudaram de assunto. Essas coisas começaram a se acumular. Nada grande o suficiente para virar confronto. Nada pequeno o suficiente para ignorar completamente. Era como viver numa versão paralela do mesmo lugar, onde eu parecia ser vista por algumas pessoas, e sistematicamente escondida por outra. O meu chefe ficou mais distante. Parou de me pedir ajuda direta. Tudo vinha por e-mail, curto, seco. Ao mesmo tempo, eu recebia demandas que não vinham dele. Coisas que alguém lá de cima tinha solicitado. Sempre vagas. Sempre urgentes. Sempre sem explicação. Eu fazia. Entregava. E o silêncio continuava. Até o dia em que recebi uma mensagem do RH pedindo para eu subir até uma sala que eu nunca tinha entrado antes. Não dizia o motivo. Não mencionava meu chefe. Só horário, sala I1, por favor, compareça. Eu lembro de pensar que talvez fosse alguma avaliação, ou um aviso de corte, ou até um erro administrativo. Estágio é instável assim mesmo. Você aprende a não criar expectativa. O estranho é que, quando avisei meu chefe que iria sair por alguns minutos, ele demorou a responder. E quando respondeu, foi só, ok. Sem ponto. Sem emoji. Sem nada. Foi aí que eu tive, pela primeira vez, a sensação clara de que eu estava entrando em alguma coisa que não entendia. E que, de algum jeito, não tinha sido eu quem tinha iniciado isso. Mas naquele momento, eu ainda achava que era coisa pequena. Que no máximo ia sair da sala com mais perguntas do que respostas. Eu não tinha ideia do que aquela reunião ia mudar. Eu bati na porta no horário exato. Aquela coisa automática de quem não quer parecer nem ansiosa, nem desleixada. A sala era maior do que eu esperava, com uma mesa que claramente não era usada para reuniões rápidas. Tudo muito limpo, muito organizado, como se ninguém realmente trabalhasse ali todos os dias. Quem me recebeu foi alguém do RH que eu só conhecia de vista. Sorriso treinado, voz calma demais. Pediu para eu sentar, perguntou se eu estava confortável, se queria água. Essas perguntas simples que, quando aparecem juntas, já dão um leve alerta. Ela começou falando coisas genéricas. Como meu período de estágio estava indo, se eu me sentia integrada à equipe, se estava conseguindo conciliar trabalho e estudos. Eu respondia no automático, tentando ler o que aquilo realmente significava.
A cada frase, eu esperava o mas. Só que o mas não vinha. Em vez disso, ela comentou que algumas pessoas tinham elogiado meu desempenho. Usou essa expressão vaga, algumas pessoas. Não citou nomes. Não explicou em que exatamente. Disse que eu demonstrava visão, organização, capacidade de antecipar problemas. Palavras grandes demais pro tipo de tarefa que eu achava que fazia. Eu cheguei a interromper, meio sem jeito, dizendo que talvez estivesse havendo um engano. Que eu era só estagiária, que trabalhava basicamente com suporte. Ela sorriu de novo, daquele jeito neutro, e disse algo como: às vezes, o impacto não é tão visível para quem está no dia a dia. Saí da sala mais confusa do que entrei. Não houve anúncio, não houve proposta, não houve nada concreto. Só aquela conversa que parecia importante demais para não dar em nada, e vaga demais para significar alguma coisa. Quando voltei para minha mesa, senti um clima estranho. Não sei explicar melhor. As pessoas falavam normalmente, digitavam, riam baixo. Mas eu tive a sensação nítida de que algumas conversas pararam quando eu passei. Não de forma brusca. Só diminuíram. Meu chefe não me olhou. Ele ficou o resto do dia inteiro com fone de ouvido, mesmo sem costume. Quando precisei tirar uma dúvida rápida, ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Frases curtas, impessoais. Como se eu fosse alguém de fora. Nos dias seguintes, coisas pequenas continuaram acontecendo. Recebi acesso a pastas que eu nunca tinha pedido. Convites automáticos para reuniões que, teoricamente, não tinham nada a ver comigo. Às vezes eu aceitava, às vezes recusava, sempre com aquela sensação de estar errando de qualquer forma. Quando eu perguntava, as respostas eram sempre vagas. Ah, pediram para te incluir. Veio assim para mim também. Deve ser alguma reorganização. Reorganização. Essa palavra começou a aparecer com uma frequência desconfortável. Ao mesmo tempo, meu chefe começou a agir diferente. Não mais distante, exatamente. Era outra coisa. Um cuidado estranho. Como se estivesse pisando em ovos comigo, mas sem perder aquele fundo de frieza. Uma tarde, ele me chamou na sala dele pela primeira vez em semanas. Falou sobre prazos, sobre alinhamento, sobre postura profissional. Nada direto. Nenhuma acusação. Nenhum elogio. Só um discurso meio genérico, como se estivesse falando para alguém que ainda estava sendo avaliado. Em determinado momento, ele disse: é importante lembrar qual é o seu lugar aqui. A frase ficou no ar mais tempo do que deveria. Eu tentei racionalizar tudo. Disse para mim mesma que talvez fosse só paranoia. Que ambientes corporativos são cheios de ruído mesmo. Que gente do RH conversa com todo mundo. Que acessos errados acontecem. Que meu chefe podia só estar passando por uma fase ruim. Mas tinha algo que não encaixava. Eu comecei a perceber que algumas decisões estavam sendo tomadas, levando em conta coisas que eu tinha feito. Pequenos ajustes em processos, mudanças em apresentações, escolhas de abordagem. Coisas que eu lembrava de ter sugerido, às vezes em conversas informais, às vezes em documentos que eu nem sabia quem tinha lido. E ninguém me perguntava nada. Era como se eu tivesse falado com alguém que nunca se apresentava. Como se minhas ideias estivessem circulando sem mim. Subindo. Uma noite, checando meu e-mail antes de dormir, vi uma mensagem que claramente não era para mim. Não tinha conteúdo sensível, nada disso. Mas mencionava meu nome num contexto que me deu um frio estranho. Algo sobre observação, potencial e próximos passos. A mensagem foi apagada minutos depois. Sem explicação. Sem pedido de desculpas. No dia seguinte, meu chefe faltou. Disseram que ele tinha sido chamado para uma reunião longa, fora do andar. Quando ele voltou, no fim do dia, parecia menor. Não cansado. Não estressado. Menor mesmo. Evitou cruzar comigo. Pegou as coisas e foi embora mais cedo. Foi aí que o desconforto deixou de ser só curiosidade. Porque começou a ficar claro que algo estava se movendo. Não rápido. Não visível. Mas de forma constante. A revelação não veio num grande anúncio. Não teve reunião solene, nem conversa séria com porta fechada. Veio do jeito mais banal possível, o que talvez tenha sido a pior parte. Eu estava na copa, enchendo minha garrafa, quando uma pessoa de um setor que eu quase não conhecia puxou o assunto. Comentou do tempo, do café ruim, dessas coisas que ninguém realmente quer dizer. Eu já estava virando para sair quando ela falou, quase como quem lembra de algo no meio da frase. Ah, você foi àquela apresentação, né? Eu congelei por meio segundo. Perguntei qual apresentação. Ela fez um gesto vago com a mão, como se fosse óbvio demais para precisar explicar. Disse que tinha assistido de longe, que tinha sido bem fora da curva, principalmente vindo de alguém tão no começo. Eu falei que nunca tinha apresentado nada fora da minha equipe. Ela franziu a testa, genuinamente confusa. Disse que tinha certeza. Que tinha visto meu nome na tela. Que lembrava porque achou estranho alguém tão jovem estar ali falando daquele jeito, com tanta segurança. Eu ri. Um riso curto, automático. Disse que devia ter sido outra pessoa. Ela me olhou por alguns segundos a mais do que o normal. Depois deu de ombros e disse algo que ficou ecoando em mim o resto do dia. Então alguém apresentou por você. Aquilo bateu errado. Passei a tarde inteira tentando trabalhar, mas sem conseguir me concentrar em nada. Fui voltando mentalmente para várias situações que eu tinha arquivado como estranhas, mas normais. Os acessos, as reuniões, os elogios genéricos. As decisões que pareciam usar exatamente a lógica que eu tinha colocado em documentos internos, rascunhos, anotações que nunca foram oficialmente apresentadas. Eu nunca subi para falar.
Mas alguém subiu com o que eu tinha feito. No fim do dia, achei um arquivo antigo no sistema. Uma versão de uma apresentação que eu lembrava bem de ter montado semanas antes. Nunca finalizei, nunca enviei como algo pronto. Abri por curiosidade. Tinha sido usada. Não do jeito óbvio. Não estava idêntica. Mas a estrutura era minha. A linha de raciocínio, os exemplos, até algumas frases que eu lembrava de ter escrito quase no impulso. Alguém tinha refinado, polido e colocado outro nome na capa. Não o do meu chefe. O de alguém acima dos dois. Foi aí que a coisa virou de vez. Porque até então, na minha cabeça, meu chefe era o centro do problema. O bloqueio, o apagamento, a figura ruim da história. Só que, de repente, ele começou a parecer secundário. Um intermediário desconfortável entre mim e algo maior. Eu comecei a entender o silêncio dele de outro jeito. O cuidado recente. A frase sobre saber o seu lugar. Não era ameaça. Era aviso. A realização me deu um misto de orgulho e náusea. Alguém importante tinha visto valor no meu trabalho. Valor suficiente para usar. Valor suficiente para me manter invisível enquanto aquilo subia. Eu comecei a me perguntar quantas vezes isso já tinha acontecido sem eu saber. Quantas ideias minhas tinham sido emprestadas. Quantas decisões tinham sido influenciadas por algo que eu escrevi de madrugada, achando que ninguém ia ler. E, principalmente, por que agora? A resposta começou a aparecer nos dias seguintes. Fui chamada para conversas informais com pessoas que nunca tinham falado comigo antes. Sempre cordiais. Sempre vagas. Sempre reforçando como eu tinha potencial, como eu era discreta, como eu não criava ruído. Uma dessas pessoas disse, quase como elogio: "Você facilita muito as coisas." Aquilo me deu um arrepio estranho, porque eu comecei a entender qual era, de fato, o meu papel ali. Eu não estava sendo preparada para aparecer. Eu estava sendo preparada para substituir. Não meu chefe diretamente. Não ainda. Mas algo nele. A função, o filtro, o trabalho invisível. Eu fazia sem questionar. Sem ego. Sem necessidade de crédito. E isso me colocava numa posição moralmente complicada demais para fingir que não via. Porque, ao aceitar aquilo em silêncio, eu estava sendo recompensada. Mais acesso. Mais confiança. Mais proximidade com decisões que antes passavam longe de mim. Ao mesmo tempo, eu via meu chefe sendo lentamente esvaziado. Convocado para reuniões que não davam em nada. Excluído de conversas importantes. Tratado com a mesma frieza que ele sempre teve comigo. E eu não fiz nada. Não por maldade. Nem por vingança. Mas porque eu sabia que, no momento em que eu abrisse a boca, o jogo mudaria. E talvez não a meu favor. Quando, numa sexta-feira à tarde, recebi um convite para uma reunião de segunda cedo, dessas que só gente estratégica costuma receber, entendi que não tinha mais volta. Eu já não estava mais só observando. Eu tinha sido colocada dentro. A reunião de segunda não foi o que eu imaginava. Não teve anúncio oficial, nem mudança imediata de cargo, nem parabéns. Foi quase frustrante de tão técnica. Planos, metas, riscos, cenários. Eu ali, sentada entre pessoas que eu só via de longe, sendo ouvida com uma atenção que eu nunca tinha recebido antes. Ninguém disse explicitamente que eu tinha sido promovida. Mas também ninguém me tratou como estagiária. Meu chefe não estava lá. Naquela semana, as coisas começaram a se ajustar sozinhas, como se o lugar já estivesse preparado para isso antes mesmo de eu perceber. Meu crachá passou a abrir portas que antes não abriam. Meu nome começou a aparecer em cópias de e-mails mais sensíveis. Pediam minha opinião antes de fechar decisões que, meses antes, eu nem sabia que existiam. E ele foi sendo empurrado para fora do centro. Nada abrupto. Nada oficialmente humilhante. Só menos convites, menos autonomia, menos espaço. A mesma coisa que eu tinha vivido, agora vista do outro lado. Eu achei que me sentiria vingada. Ou pelo menos aliviada. Mas a sensação real foi outra. Um peso constante, quase físico. Como se cada passo para frente viesse acompanhado de uma pergunta que eu evitava responder. Eu comecei a dormir mal. A reler conversas antigas. A lembrar de momentos em que ele tinha sido frio comigo e me perguntar se aquilo justificava o que estava acontecendo agora. Às vezes sim. Às vezes não. Depende do dia. A relação com os colegas mudou também. Alguns se aproximaram rápido demais. Outros ficaram mais cuidadosos. Teve gente que passou a medir palavras comigo, como se eu tivesse me tornado perigosa. Eu deixei de ser invisível, mas também deixei de ser simples. Em casa, eu tentava explicar o que estava acontecendo, mas nunca parecia fazer sentido quando eu falava em voz alta. Soava exagerado. Soava paranoico. Então eu parei de comentar. Comecei a guardar tudo para mim, como se fosse mais fácil carregar sozinha. Meses depois, veio o comunicado oficial. Reestruturação. Nova posição. Um cargo criado pensando no futuro. Acima do meu antigo chefe. Lateralmente ligado a quem tinha apresentado aquele material meses atrás. Quando ele me parabenizou, foi educado. Um sorriso curto. Boa sorte. Não sei se ele entendeu exatamente o que tinha acontecido. Ou se entendeu demais. Hoje, eu olho para trás e tento identificar o ponto exato em que eu poderia ter escolhido diferente. Se é que existiu. Se eu tivesse falado antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Ou talvez tivesse acontecido do mesmo jeito, só sem mim. Eu aprendi muito nesse processo. Sobre trabalho, poder, silêncio.
Sobre como ambientes inteiros podem se reorganizar ao redor de alguém sem que essa pessoa peça por isso. Ou perceba. Às vezes eu me pergunto se eu fui promovida por mérito, ou por conveniência. Se eu cresci, ou só ocupei um espaço que precisava ser preenchido. E, principalmente, se eu faria tudo de novo, sabendo o custo. Não tenho uma resposta clara. Só sei que, desde então, eu nunca mais consegui olhar para um bom profissional invisível do mesmo jeito. E que toda vez que alguém elogia minha descrição, eu sinto um desconforto difícil de explicar. Talvez isso diga mais sobre o lugar onde eu trabalho. Ou talvez diga mais sobre mim. Com o tempo, eu cheguei numa conclusão que não apareceu em nenhuma reunião, nem em nenhum relatório. Veio devagar, quase sem eu perceber, como essas ideias que só fazem sentido depois que a poeira baixa. Se eu pudesse falar isso para um amigo, numa conversa sem pressa, eu diria o seguinte: presta atenção em como as coisas acontecem quando ninguém está olhando. Não só no que te dizem oficialmente, mas no que circula por fora, nos silêncios, nos acessos que aparecem do nada, nas portas que se abrem sem explicação. Às vezes, é ali que as decisões mais importantes já foram tomadas. Também aprendi que ser competente em silêncio pode parecer seguro, mas não é neutro. O silêncio protege, mas também te coloca em jogos que você não escolheu jogar. E quando você percebe, já está dentro, com ganhos que vêm junto de perdas que ninguém te avisa. Não acho que exista uma escolha totalmente limpa nessas situações. Só escolhas possíveis. O que dá para fazer é não fingir que não vê. Entender o preço antes de comemorar o resultado. E, sempre que der, lembrar que subir não significa, automaticamente, estar no lugar certo. No fim, eu sigo em frente. Mais atenta. Menos ingênua. E com a certeza de que, se um dia eu estiver do outro lado da mesa, eu vou lembrar exatamente de como é estar invisível, e do quanto isso molda alguém, mesmo quando parece que deu tudo certo.